começar então. Ordinária do terceiro ano legislativo da 14ª legislatura, do dia 31 de julho de 2023. Cumprimentando os vereadores, cumprimento a todos os presentes que estão nos assistindo pelas redes sociais e aos ouvintes da Rádio Sobral. Solicitamos leitura do livro de presença dos senhores vereadores. Boa tarde a todos e todas, vereadores presentes. Vereador Fernando Lopes, vereador Eugênio Leite, vereador Jefferson Gama, vereador Hélio Ferreira, vereador Wagner Fitz, vereador Adão Cleiton, vereador Sérgio Sampaio e vereador Edson Leal. Solicitamos leitura de um texto bíblico pelo vereador Adão Cleiton. Leitura do livro de Mateus, capítulo 13, versículo de 31 a 32. Jesus lhe propôs outra parábola. O reino dos céus é compatível a um grão de mostarda, que o homem toma e semeia em seu campo. E a menor de todas as sementes, mas quando cresce é a maior das hortaliças, tornando-se uma árvore, de sorte que os pássaros do céu vêm fazer seus ninhos em seus ramos. Obrigado, vereador. Solicitamos leitura das correspondências recebidas e expedidas. Documentos expedidos. Ofício número 74, do Executivo Municipal, encaminhamos a Vossa Excelência os projetos de lei 4261, 4262, 4268 e 4269 aprovados pelos vereadores na sessão extraordinária do dia 24 de julho de 2023. Documentos recebidos. Ofício número 30 do Executivo Municipal. Após cumprimentá-lo cordialmente, venho por meio desse informar que foi depositado na conta da Câmara Municipal de Vereadores Banrisul o valor de R$ 265.889,56, respectivamente referente ao 12º das receitas arrecadadas no mês de julho de 2023, conforme o artigo 2º da Emenda Constitucional número 25 de 2000. Passamos para o grande expediente e chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Adão Cleiton. Testando. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, pessoas que estão no plenário, em especial as ex-vereadoras Rita e a minha amiga Sandra, que também foi presidente desse legislativo. É um mérito para nós tê-las aqui conosco, a minha amiga Ivone também. E também todos aqueles que nos acompanham a partir das ondas da Rádio Sobral e também das mídias sociais e internet. Nesse primeiro momento, então, fazemos a nossa fala falando um pouquinho sobre a nossa indicação
que temos em conta ali no bairro, entre o bairro Centro e Medianeira, onde tivemos um problema no bueiro, próximo a JK, materiais de ferros e metais, bem na esquina entre a 15 de novembro e a Fernando Ferrari, onde foi totalmente destruído o bueiro, tampa da Boca de Lobo. Então a gente faz, através de uma indicação ao Executivo Municipal, que se possa, a partir da Secretaria de Obras, estar fazendo a manutenção e a reconstrução daquele bueiro, daquela boca de lobo e também da tampa. E também, não foi colocado na indicação, mas aproveitando a deixa, que se pudesse dar uma olhada nas tampas dos bueiros de metal que estão na 15 de novembro, que a população já está reclamando, porque quando os veículos passam ali, o barulho nas madrugadas é insuportável. Então acordam as pessoas de idade, as crianças, e todos se assustam cada vez que um veículo passa e que faz um barulho muito forte. Então, para ver aquelas tampas, se pudesse realocá-las de forma que elas ficassem mais justas e não se soltassem e fizesse tanto barulho. Também em passeio, visitando a nossa cidade na semana passada, já que me foi oportunizado que a Câmara de Vereadores teve a sua sessão na parte da manhã, né? Mudamos o horário, apesar que eu fico bastante preocupado que não se está respeitando os horários regimentais desta casa, mas naquele momento, então, nós, por deliberação, foi feita, então, uma reunião na parte da manhã. E aí nós tivemos a oportunidade de ir até parte da cidade, lá no antigo RD, Vila Roberto Cardoso, Caiu do Céu. Aí as pessoas, cada um dá um nome, né? Mas a gente sabe a localização, para conhecer e ver como é que está a situação do bairro e passar lá pela padaria municipal. E aí quero parabenizar mais uma vez os funcionários que estavam lá, que atendem muito bem a comunidade. Só uma coisa que eu me deparei, que a padaria não é padaria. É um ponto de distribuição, porque fazem o pão em outro lugar, mesmo tendo equipamentos lá e mesmo alugando uma casa, que eu acho que não há necessidade de estar alugando uma casa quando não se faz o pão naquele local. Então, se é só para ser um ponto de distribuição de pães, pode ser na associação de moradores, pode ser em outro local do bairro, ou até na caminhonetinha mesmo, né, que vai levar o pão. Se comunica à comunidade, olha, tal dia, ou na segunda-feira à tarde, vamos estar na pracinha, ou próximo da associação de moradores, e aqueles que são cadastrados possam retirar os seus pães. Agora, no momento que se aluga um prédio para fazer uma padaria comunitária onde não há o trabalho da criação e a feitura dos pães, a panificação, que só vai se levar os pães prontos, e parabéns à funcionária que faz os pães, estava lá distribuindo, a menina que faz o cadastro, que entrega ao motorista, eles estavam cumprindo o seu papel perfeitamente. Quem não cumpre é o executivo, gastando dinheiro público com prédios que não têm a devida finalidade de atingir a comunidade como um projeto, porque se imagina que as padarias comunitárias elas sejam um projeto de execução para fomentar a panificação, para também dar oportunidade de pessoas entrarem no ramo da panificação. E naquele momento não, nós só tínhamos a distribuição de pães. Então me preocupa muito, e a gente vai ter que dar uma caminhada nas outras padarias. Eu sei que as outras duas estão funcionando, mas aquela tem equipamentos lá? Tem, porque eu fiz a inspeção no local, fui em todas as peças, mas ela está sendo só um centro de distribuição de pães. Então, neste momento, é um valor que é dispendido pelo município de Butiá, monetariamente falando, e que não está atingindo a sua finalidade. Não temos uma padaria, temos um ponto de distribuição de pães. Bom, seguindo a fala, ontem nós tivemos, no dia 30 de julho, um dia muito importante, o Dia Internacional da Amizade. E aí, por que eu trago esse tema, né? Porque é um tema que é dedicado para as relações entre os povos, pela melhoria das relações, pela harmonia, pela solidariedade, pelo respeito que deveria haver entre as pessoas, entre os povos. Nos últimos tempos, nós não estamos tendo isso. E me preocupa porque, quando se entrou, há um tempo longínquo, numa pandemia sanitária e de saúde, dizíamos lá naquele momento, quando sairmos dessa pandemia, vamos estar melhor.
mas eu não estou vendo melhoria nas relações, porque essas questões de solidariedade, de respeito, de harmonia entre as pessoas não está havendo. Saímos, e aí é uma opinião minha particular, senhor presidente, da pandemia piores do que entramos. As relações de tolerância entre umas pessoas e outras não está havendo. O respeito às instituições, o respeito entre as pessoas não está havendo. Então, neste momento, se construiu lá atrás, politicamente falando, um discurso que tudo se faria melhor se tal sigla entrasse no poder. Mas hoje se vê que estão colocando uns cidadãos contra os outros, em nome de um projeto de poder danoso, que me preocupa muito, porque não é um projeto que visa construir uma sociedade democrática. Pelo contrário, é um projeto nefasto para a comunidade, um projeto corrupto e, de certa forma, desumano, porque desintegra as relações de harmonia entre as pessoas, de amizade, de respeito, de valorização, de harmonização, e coloca uns contra os outros. E aí depois dizem, ou vamos abrir aspas, mentem, que o amor venceu. Não acredito. O amor vence quando há harmonia nas relações, quando há respeito, quando há tolerância aos valores que cada um estabelece para si. Nós somos seres diferentes que convivemos no mesmo espaço. Devemos nos respeitar. E não é isso. Em nome de um discurso político, ideológico, criam situações e aberrações para que alguns tenham que respeitar e outros não. Qual é o valor? Qual é a medida? Então, fico muito preocupado. E quando ontem eu estava vendo esta data, a data da amizade, de celebração da amizade, mas que amizade? Se todos os sentimentos, se todos os valores da amizade não estão sendo construídos, principalmente pelo governo que hoje está no comando do país, que está no comando do município. Então, senhores e senhoras presentes, senhores e senhoras que me ouvem, isso me preocupa bastante. As instituições estão sendo degradadas neste momento em função de um discurso nefasto, perigoso, danoso à sociedade e principalmente à democracia. Então, que fique essa reflexão no dia de hoje, que nós possamos construir realmente um dia de valorização da amizade a partir dos valores que já foram instaurados e que devem ser realmente constituídos e efetivados dentro da nossa sociedade. E o deles, o que eu principalmente acredito que deve estar em primeiro lugar, é o de respeito. De respeito e de tolerância, que não está havendo nesse momento. E depois, para encerrar, o dia de hoje, dia 31 de julho, nós temos também um outro dia de, não digo de comemoração, mas que ele coloca o dia do guarda florestal, o dia do profissional responsável pela preservação da fauna e da flora e das áreas naturais controladas pelo governo. Aqui em Butiá nós não temos uma área especificamente do governo que um guarda florestal cuide, mas nós já recebemos outrora uma área que deveria ser de preservação permanente e que hoje se tornou uma área industrial, que é o Parque Charrua. Aquilo é uma área de compensação ambiental que deveria ser para a preservação da fauna e da flora. Mas, além do Parque Charrua, que já se transformou numa área industrial, nós podemos falar na Barriquinha, que está ao léu e que eu já fiz a minha denúncia aqui. Também poderíamos falar na área do entorno do Açude Grande, que também está ao léu, das sangas da nossa cidade, onde desaguam os esgotos in natura, os lixos residenciais, águas servidas, contaminadas com óleo, com graxa e com outros produtos. Então, nesse dia 31, onde deveria ter essa comemoração, pelo dia do guarda florestal, que nós possamos, pelo menos, ter a consciência dos nossos fiscalizadores municipais do meio ambiente, que eles ainda não estão realizando o serviço que é devido e que é necessário para a nossa cidade. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Jefferson Gama. Boa tarde, senhor presidente desse Poder Legislativo, Wagner Fitz, meus colegas
vereadores, as pessoas que nos assistem aqui no plenário. Destaco a ex-vereadora Sandra, ex-vereadora Rita e a todos os demais que se fazem presente, e principalmente a comunidade que nos acompanha através das redes sociais e também da Rádio Sobral. Senhor presidente, hoje vou ser bem sucinto, até nem iria falar. Eu queria citar aqui como uma conquista para a nossa comunidade. Vice-prefeito Cadoda, chegando no plenário. Uma grande conquista, principalmente para os moradores do bairro São José e Vila Nova, a ampliação da pavimentação da perimetral, né? Sabemos a dificuldade que foi para que fosse feito essa obra, e, se eu não me engano, no primeiro ano, que foi uma obra do Pavimenta Mais, que foi aprovada aqui nessa Câmara de Vereadores para que fosse articulado o recurso para essa obra. E hoje a gente participa inclusive eu não fui na inauguração, até porque não fui convidado, mas a gente fica muito feliz, né, pela obra, que teve uma grande participação nesse Poder Legislativo. Eu quero também citar uma grande conquista para a nossa saúde, para a saúde dos butiaenses, que é a mamografia, que tanto a gente se empenhou, tanto nós nos empenhamos para que essa mamografia estivesse em funcionamento. Em 2022, repassei um recurso através do meu gabinete, uma emenda da deputada Maria do Rosário, para que fosse iniciado o processo de instalação dessa mamografia. Também uma conquista com a participação do gabinete do vereador Jefferson Gama. E também fica aqui a minha tristeza porque não fui convidado para a inauguração. Eu queria agradecer ao secretário de Obras, Matheus, por ter nos atendido. Uma reivindicação dos moradores da 1º de Maio, que nos procuraram e nos informaram a dificuldade de acesso naquela via. No sábado, já recebi mensagem pelo WhatsApp dos moradores que estavam patrolando e arrumando alguns pontos naquela rua. Queria também comunicar à comunidade de Butiá que a nossa última visita a Brasília, o ano passado, onde fomos eu e o companheiro Edson Leal, tivemos grande êxito naquela viagem, e fomos até o gabinete da deputada Maria do Rosário. Como todos sabem, é a deputada que a gente tem uma parceria muito grande, e ela tem sido uma grande parceira e nos atendido. Foi confirmado na última semana mais uma emenda desse vereador de R$150 mil. Eu até já perdi as contas de quantas emendas eu já mandei para a saúde. Depois até vou fazer as contas, mas eu acho que já passa de 1 milhão. E ficamos tristes, né? Também sobre a redução dos transportes, né, da saúde. Claro que a gente entende que muitas vezes é importante, é necessário
reduzir gastos. Mas ficamos tristes porque eu acho que saúde é uma prioridade. Eu sempre levei isso no meu mandato, até porque todos os recursos que eu conquisto através do meu gabinete com deputados e com senadores, eu sempre destino à saúde, porque eu acho que a saúde, tendo saúde, a gente corre atrás do restante. Uma rua com buraco ainda é tolerado, mas a saúde, quando falta um transporte para levar um paciente que está doente, um cadeirante, não tem transporte para um cadeirante, não tem transporte para uma pessoa deficiente, a gente se entristece muito, e muitas vezes eu levo no meu carro, e eu digo aqui nessa tribuna, que levo no meu carro, porque a gente sabe que nem sempre também vai ter transporte para todos. Mas fica aqui o meu desabafo, sabe? E a minha tristeza, que quando a saúde enfraquece, eu fico triste, porque eu trabalho no setor da saúde há 12 anos, e eu passo o momento junto com as pessoas doentes, e sei, já ouvi choros, participei de tratamento de pessoas com câncer, pessoas que fazem hemodiálise, pessoas que são pais, são mães, são crianças que estão ali e precisam desse trabalho. E eu deixo aqui a minha tristeza, né, de ver hoje que esse impacto financeiro afetou a saúde dos nossos butiaenses. Por hoje é só. Meu muito obrigado, uma boa semana a todos e que Deus nos abençoe. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Fernando Lopes. Parabéns, vereador Gerson. Senhor presidente e demais colegas do plenário, destacando aqui a ex-vereadora Sandra, a ex-vereadora Rita, a minha diretora social do Butiá, a Ivone Uff, os funcionários, os ouvintes da Rádio Sobral e aqueles que, através das redes sociais, acompanham nosso trabalho, destacando aqui também a figura do Cadoda, vice-prefeito. Eu vou iniciar falando, senhor presidente, sobre a questão da pavimentação da perimetral do Terceiro Exército. Eu gostei muito da fala do vice-prefeito, quando ele, numa das passagens da sua fala, ele disse o que eu havia dito na semana passada aqui. Se não fosse o recurso do governo do Estado, aquele povo estava na poeira ainda, Sandra. Então eu fiz esse registro e falei lá pela rádio agora, estava lá, me entrevistou ao vivo, a Gazeta, de que eu fiz referências elogiosas ao governo do Estado, porque é um projeto de governo, não é de Assembleia Legislativa. Claro que os deputados todos têm importância, porque aprovaram por unanimidade o projeto, Avança RS, onde está inserido o programa Pavimenta RS, porque nós vamos precisar de mais recursos. Que bom que aquela pavimentação chega, até lá, no Poço 4. Vamos por etapa. Levaram quase 20 anos para chegar ali, tomara que não se leve mais 20 para chegar lá na outra ponta lá. Então foi importante a fala, porque se alguém tem que ser destacado aqui, e nós temos que fazer justiça nessa tribuna com quem traz o recurso, mesmo que não seja da minha sigla partidária, o governador Eduardo Leite. Até achei que ele ia estar lá hoje. Porque se não fosse o recurso do Estado, aquele povo estava até hoje comendo poeira. Essa é a grande verdade, que a prefeitura tem dificuldade até de alcançar a contrapartida dos seus empréstimos que se faz. Então, meu caro vereador Adel, você falando de uma padaria que não é padaria, uma distribuidora de pães, nós falando agora da questão de anúncio de obras importantes, portos que tinha entrado para Butiá, muito importante, e também uma reivindicação antiga, recuperação lá do esqueleto, muito importante, mas nada mais importante do que a saúde, minha gente.
eu tive o privilégio de ser o primeiro prefeito de Butiá que colocou posto de saúde nos bairros. Podia não ter asfalto, porque tinha que pagar a dívida dos maus gestores. Podia ter feito muito mais coisa, mas o recurso foi escasso. Mas eu priorizei saúde e assistência social. O povo não passava fome e não morreu ninguém por falta de alimentação. Então, se a saúde, hoje falei com o secretário de saúde pela manhã, da questão da retirada das vans que faziam pela manhã, voltavam pela manhã, levando pacientes para São Jerônimo, levando para Porto Alegre, eram 2 vans, meu amigo Cadone, que foram por questão de recursos, segundo o secretário, queda da Receita. Eu até achei que agora com o novo governo a Receita tinha aumentado. Queda na Receita, tiveram que cortar esses 2 transportes. Mas aí eu digo, minha gente, quanto nós estamos gastando com locação de prédio, muitos desnecessários? Orçamento, meu caro presidente, caros vereadores, fui prefeito, a gente ajusta o orçamento. Se faltou dinheiro para uma área importante, como diz aqui o colega, que ele se entristece quando vê a saúde mal, se tira de outros órgãos, se anula projeto, retarda projeto, mas não deixa de atender a saúde. Que muitas vezes essa suspensão aqui desse transporte, que não está em definitivo, pode trazer prejuízo sério, não apenas para a saúde, até mesmo para a vida. Até mesmo para a vida. E a vida não tem como avaliar. Então, falta dinheiro para 2 vans. O que tem que fazer agora? As pessoas pegam o ônibus aqui às 4h30 da manhã, pessoal, para fazer um exame de meia hora lá, talvez é isso, e tem que esperar até às 15h30 para voltar. Como vai se alimentar? Pessoas idosas, como vão aguentar sentadas nos bancos em pé lá esperando o retorno do ônibus? Isso é selvageria, minha gente. Não podemos, meu caro presidente. Vamos cavar o recurso que eu falei com o secretário de obras, que não tem dinheiro para fazer a manutenção das ruas, que é uma vergonha. A Thalília, para chegar agora na inauguração lá por dentro do bairro Vila Nova, ruas que não dá para passar, só buraco. Ajuste o orçamento e pare de fazer mídia, minha gente. É muito bonito, padaria comunitária, papapá, coisa, mas não é padaria, é um centro de distribuição de pães. Quem sabe faz o que nós fazia. Aqui a vereadora Rita, que é da assistência social, a Sandra era vereadora. Como é que nós distribuíamos? Quais 5 mil pães que nós fazíamos na padaria? Distribuía numa Kombi, nos balaios. Associação tal, entregava o balaio lá, associação tal, não tinha custo nenhum, o próprio povo distribuía o pão, cara. Para economizar, para sobrar mais recursos para atender a cidade. Então é lamentável que não se encontre uma saída para retornar essas vans. Presidente, o senhor também tem força política, nós estamos do seu lado. Gestione para que convença o secretário que saúde não é uma despesa desnecessária. Saúde é uma necessidade, não interessa quanto vai custar. Tire de outras obras. Retarda mais o trevo de acesso a Butiá lá com o seu, como é que é, o pórtico. Retarde lá a obra lá do esqueleto, já está quantos anos lá tirado. Mas ponha dinheiro para transportar os doentes até São Jerônimo e até Porto Alegre. Leva de manhã e traz no mesmo dia. São as pessoas que não exame rápido e que não tem dinheiro para bancar seu próprio transporte. Então a minha fala vai ao encontro do que disse meus colegas que me antecederam. O Adão também falou que a questão da padaria. Tem vários lugares. Para que tanto prédio alugado nessa cidade? Tudo que canto se vê prédio alugado pela prefeitura. Não tanta maneira está lá o prédio do INSS que os vereadores foram a Brasília, conseguiram sem pagar nada usar aquelas salas do prédio do INSS. Quantos órgãos se punham ali dentro sem pagar nada? Mas tem que alugar prédio. Isso faz parte do projeto político, só pode ser. Porque outro sentido não tem. Eu fui prefeito. Para mim não cola. Outra coisa, eu quero dizer que o secretário, tanto eu falar aqui, ele conseguiu dar o início. Hoje teve um cidadão lá me agradecendo da fala que eu fiz
Na semana passada, as máquinas entraram lá, finalmente começaram a atender a Vila Santo Antônio. Eu não vou elogiar muito, que a receita está no começo. Mas o transporte, pessoal, vocês lembram? Nós aprovamos um projeto, eu não sei quanto tempo faz, Adão. Nós aprovamos um projeto para que, quando a Servitude abandonou o transporte, que não tinha retorno financeiro, ninguém vai obrigar uma empresa a trabalhar sem ter, é o lucro. Nós aprovamos aqui um projeto, a prefeitura ia fazer o transporte, ia cobrar R$3, ia transportar a Vila Santo Antônio e a Vila Charrua. Fizeram um dia só, pessoal, e não voltaram mais lá. Mas a mídia foi feita, de que nós teríamos um atendimento por parte da prefeitura das pessoas do bairro distante de Santo Antônio. Hoje temos um cidadão lá que vem de bicicletas, que é atalhando aqui pelo R1, com as estradas que dá para até estourar pneu de bicicleta. Essas coisas nós temos enxergado, porque nós todos levamos xingada. Não pense que é só vereador de governo que leva xingada. A gente tem que explicar que nós fizemos a nossa parte, nós cobramos. Eu não estou aqui falando mal de governo, eu estou aqui cumprindo um papel, meu caro presidente, de vereador, que está ouvindo aí, tomando laçaço aí na rua, porque a cidade está abandonada. Essa é a grande verdade. Nós temos que falar aqui, em nome desse povo, senão vão dizer que nós estamos também coniventes. E o único poder que nós temos realmente é chegar na frente dessa tribuna, levantar os fatos e pedir que sejam tomadas providências. Não temos o poder da execução. Desta vez nós somos vereador e não prefeito. Muito obrigado. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Eugênio Leite. Senhor presidente, senhores vereadores, minha saudação a todos. Quero estender também às pessoas que aqui se encontram nas galerias, nos visitando, assistindo a nossa sessão, as ex-vereadoras Rita e Sandra, nossa amiga Ivone, as assessoras parlamentares e a subvice-prefeito Cadoda e também o pessoal aí que trabalha no suporte das mídias sociais. Eu quero, neste momento, fazer uma breve fala para parabenizar o meu colega de partido e secretário dos Transportes, de Obras, Matheus Fonseca, pelo empenho, pela dedicação, pelo trabalho, e que muitas vezes houve críticas, a gente ouve, ele é criticado porque encarou uma missão que, no dia em que ele foi chamado para assumir a secretaria e me chamaram para ocupar a cadeira aqui de vereador, eu disse para ele que admirava a coragem que ele tinha e a vontade de fazer alguma coisa, sabendo dos escassos recursos que teria à sua disposição e também os equipamentos que dispunha para fazer um trabalho. O vice-prefeito Cadoda, que passou por lá, que antecedeu o atual secretário até, né, sabe do quanto é difícil fazer um trabalho que é necessário, que a população precisa e tem o direito de ser atendida, mas com poucos recursos e com falta de equipamentos, os secretários padecem. Assim como o Hélio, que também passou por lá, sabe muito bem disso. Mas o Matheus vem fazendo um trabalho, na medida do possível, que nós temos que reconhecer a sua competência, a sua vontade, a sua dedicação, a sua garra. E aí eu quero me referir também àquele trecho que foi a pavimentação da perimetral, do segundo trecho lá da perimetral, terceiro, né, terceiro e quarto, que já tinha sido feito um primeiro trecho, depois foi estendido até o armazém do Antão, e agora foi até lá o projeto de casas populares ali da São José. E o Matheus
teve esse empenho, essa dedicação imensa. Contou com a colaboração de emendas parlamentares, dos recursos que vieram, mas se não tem uma determinação e uma firmeza para conduzir o processo, as coisas não acontecem. E me parece que o destaque de tudo que está acontecendo aqui em Butiá, muitas vezes, não são para aqueles que verdadeiramente merecem. A gente tem ouvido muito isso aí. Mas, neste caso, eu quero fazer esse destaque aqui do grande trabalho, do empenho, da dedicação que teve o vereador Matheus, atual secretário, para a efetivação daquela pavimentação daquele trecho hoje inaugurado. Então, parabenizar a comunidade, parabenizar os que colaboraram, os que se dedicaram também a viabilizar os recursos e parabenizar o secretário Matheus. Eu também quero aqui parabenizar a minha assessora, Tatiane, agradecer pelos seus trabalhos até aqui prestados, porque, infelizmente, para nós, para ela, é um passo à frente para a melhoria da sua carreira profissional. A partir de amanhã vai estar nos deixando em busca de uma nova missão, né? Então, Tatiane, nossos agradecimentos pelo teu trabalho, pelo teu empenho, pela tua dedicação que tu teve aqui, nos assessorando, e quero te desejar muito sucesso, que tu tenha pleno êxito nessa nova caminhada que tu vai buscar desenvolver. Que Deus te ajude, te proteja e siga os teus passos. Parabéns. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Edson Leal. Também queria registrar a presença aí do nosso vice-prefeito, Cadoda Santos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais colegas vereadores. Boa tarde, a ex-vereadora Rita, ex-vereadora Sandra. Boa tarde à comunidade aqui presente, trabalhadores e trabalhadoras dessa casa. Boa tarde ao nosso vice-prefeito Cadoda, presente aqui na sessão. Boa tarde mais do que especial para a nossa querida comunidade que nos acompanha, tanto pelas ondas da Rádio Sobral, quanto pelas ondas do Facebook. Tem algumas pautas importantes para a gente discutir hoje, algumas vivências bastante significativas, mas vou fazer aqui um preâmbulo de abertura, dando conta do interesse que nós temos de manter sempre a vontade do povo como soberana, de contemplar as demandas da nossa comunidade, de contemplar os anseios da nossa comunidade, de constituir uma cidade cidadã. E para quem me conhece sabe que essa Constituição começa essencialmente pela diminuição dos abismos sociais, pela diminuição das vulnerabilidades, pelo combate às desigualdades, e é por isso que eu fico bastante feliz, e é uma felicidade que ela se dá com um nível de consciência bastante grande. Eu estive fazendo uma visita lá no processo do plano de drenagem municipal, que vai acontecer em vários territórios aqui, mas fui fazer uma visita especificamente no bairro São José, no final da Joviano Alves, rua onde eu moro, rua onde minha mãe mora, rua onde a minha família mora, rua onde nós crescemos, lá naquele bairro que a gente tem um carinho gigantesco, lá pelo bairro São José, também o bairro Charrua, onde tem outra parte da minha família. E nas andanças por lá, a gente pôde acompanhar aquilo que acreditamos ser a possível solução para um problema que se tinha lá no final da Joviano Alves, que era o alagamento quando tinha uma chuva muito forte. Acho que o plano de drenagem vai resolver
esse problema, conversei com alguns moradores e moradoras lá, pessoas que já me conhecem a vida inteira, e a maioria eu também conheço a vida inteira, estão otimistas que o problema lá do alagamento tenha sido resolvido com plano de drenagem, e a gente está torcendo para que isso aconteça. Eu já disse aqui várias vezes, cresci na São José, ninguém me contou como é que é a história da São José e ninguém me contou também como é que é a história do bairro Charrua. Eu cresci transitando nesses dois espaços. Se perguntar para mim sobre estruturação do centro da cidade, talvez eu não saiba responder. Mas sobre essas áreas de periferia, eu cresci nelas, eu não li nenhum livro como é que elas eram, como é que elas se desenvolveram, como é que elas estão. Eu pude vivenciar e caminhar com esses pés que Deus me deu e trabalhar com esses braços que Deus me deu também nesses espaços e ver minhas famílias fazendo isso. Então a gente pode falar com muita propriedade desses territórios. A gente tem a humildade de não esquecer as nossas origens. A gente tem a humildade de não esquecer quem realmente importa nesse debate todo. Quem importa é a comunidade, quem importa são os moradores, quem importa são aqueles que precisam de nós. E é por isso que eu fiquei feliz com esse processo de início do plano de drenagem e também fiquei feliz com o asfaltamento da Avenida Perimetral. Quero parabenizar todos os atores envolvidos nesse asfalto, que é tão importante para a nossa comunidade, mas quero dizer que eu tenho uma dificuldade gigantesca de cumprimentar o governador por isso, porque eu acho que o governador cometeu 2 erros muito graves com a nossa comunidade, que é privatizar a Corsan e privatizar a CE. Nós, coincidentemente, eu pude ver um debate do governador falando que talvez vá retirar a concessão da Equatorial, dado ao péssimo fornecimento de energia que essa companhia tem feito. Algumas cidades com mais de 10 dias, 12 dias, 15 dias, moradores sem luz, sem conseguir contato com a concessionária, e esse movimento só é possível porque os interesses políticos assumem a frente dos interesses da comunidade. E aí, aquilo que era estatal vira privado, e aquilo que vira privado lava as mãos para o povo, e aí tem pessoas sem luz 15 dias. E agora nós sabemos que a Corsan toma o mesmo destino. Para mim, 2 erros graves, e eu já me manifestei sobre isso e postei nas minhas redes, o governador falando na sua campanha que não privatizaria. E para mim, palavra é a única coisa que nós temos. Eu nasci pobre, provavelmente vou morrer pobre, mas a minha palavra é incorruptível. Aquilo que eu disser é aquilo que eu vou fazer. E o governador prometeu em campanha e na prática fez outra coisa. Então, saúdo aqueles aqui do Executivo que participaram do asfaltamento da perimetral, mas o governador não. O governador, infelizmente, tem pecado terrivelmente com a nossa comunidade, que está aí sofrendo sem energia elétrica e talvez sofra sem abastecimento de água. Também dizer que recebemos aqui na cidade o deputado estadual Pepe Vargas e nós... Uma parte ao vereador Fernando Lopes. Senhor vereador, apenas quero fortalecer a sua fala que palavra empenhada deve ser cumprida. Eu lembro que realmente o governador tinha essa palavra empenhada. O que me estranha é que o povo gaúcho reelegeu sabendo que ele ia privatizar essas 2 estatais. Agora, o que me surpreende quando esta casa vota uma moção aqui contrária à privatização, o prefeito nosso, porque nem são todos os municípios que aceitaram a privatização. Aqueles que não assinaram, não vai acontecer. Aqui na região são poucos. Então, eu estranho que nosso prefeito, o aditivo que veio aqui, que nós fomos contra, fizemos moção, não me lembro qual é o colega vereador que fez, a unanimidade aprovou uma moção e o prefeito, né, assinou o aditivo. Né? São poucos municípios, 100 e poucos municípios que assinaram,
que vão ser privatizados. Então, Butiá também tem culpa, não nós, esta casa, a unanimidade foi contra. Quero aqui também fazer menção que o deputado estadual Pepe Vargas esteve na cidade, visitamos o hospital, visitamos também o núcleo de acessibilidade, visitamos lá também a Praça Verde, a Praça Santa Terezinha, onde nós estamos aí construindo, juntamente ao Executivo Municipal, a construção de praças acessíveis que vem para contemplar uma demanda muito básica e muito humanitária, que é ofertar para as crianças que têm deficiência um espaço para brincar. Eu, enquanto psicólogo, enquanto cidadão, fico realmente perplexo de ver que nós temos aí uma cidade com décadas de história e nessas décadas as pessoas com deficiência, as crianças principalmente, não tinham a possibilidade de brincar, e agora nós vamos, governo, em parceria aqui com o Legislativo, construir esses espaços que vão ampliar o prospecto de cidadania e garantir o desenvolvimento saudável, não só das crianças com deficiência, presidente. Vão garantir o desenvolvimento saudável das crianças com deficiência e das demais crianças, porque nós devemos ser criados, devemos ter a possibilidade de se desenvolver convivendo com todas as pessoas, com todas as raças, com todos os credos, com todas as condições. Isso nos humaniza, sensibiliza o nosso olhar. Então, fico aqui muito confiante que vamos conseguir fazer essa construção, agradecer ao Executivo, agradecer ao deputado Pepe Vargas, que já afirmou o compromisso de enviar uma emenda de 100 mil para essa proposta. Também parabenizar aqui, o tempo é curto, parabenizar pelo início de funcionamento da mamografia. Sei que tem os colegas, companheiros aqui, vereadores, que participaram dessa iniciativa, parabenizar os vereadores Jefferson Campos, vereador Vaguinho, assim como o Executivo, a Tanira, que está à frente do Avança Butiá, que também se empenhou nessa construção, sabendo que as mulheres podem cumprir um protocolo muito importante para a sua saúde biológica, e eu, como trabalhador da saúde, fico muito feliz com isso. Desejar à nossa querida comunidade butiaense uma ótima e abençoada semana. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Hélio Ferreira. Só a questão de ordem aqui. O vereador Sérgio Sampaio, que falaria antes, declinou aqui da fala. Estou passando então a fala de 10 minutos para o vereador Hélio Ferreira. Senhor presidente, senhores vereadores, os ouvintes da Rádio Sobral, 1140, em breve FM, os que estão nos assistindo pelas redes sociais, as pessoas presentes nesse plenário, o vice-prefeito Cadoda, a senhora Rita Elaine, bem-vinda a essa casa, todos os funcionários. Voltando um pouco ao que o vereador me antecedeu, é vergonhoso Equatorial CE, porque já era tempo dela ter ido embora do Estado. É vergonhoso ver aqueles 3 postes na entrada do bairro R1, de lado, quase deitando, caindo. Foi enviado ao escritório da Equatorial em Porto Alegre, juntamente com o vereador Paulo Rogério Rato. Nós fomos lá para ver a questão. Sempre dizem assim que não adianta botar a tranca de ferro depois da porteira arrombada. Então vão esperar cair aqueles postes, causar um acidente, até pode ser fatal, se alguém estiver passando no local. Sim. Sim.
é apenas por uma questão técnica. Eu chamaria que alguém da mesa, se essa sessão é transmitida também pelas redes sociais, fosse alguém sentar na mesa poder dirigir a sua palavra. Não tem ninguém na mesa, vereador. Uma falha técnica. Voltando, então, à questão da equatorial, é vergonhoso quando falta luz em algumas localidades mais de 15 dias. É vergonhoso. Mas eu me preocupo mais com o nosso município de Butiá, principalmente no bairro R1. Bem na entrada, vocês podem se deslocar daqui, que os postes já estão deitando. Vão esperar cair e acontecer uma fatalidade. Não adianta botar tranca de ferro depois. A gente sabe que tem muitos trabalhos em todas as áreas. Secretaria de Obras, Educação, Saúde, tem muita demanda. Mas uma coisa eu quero dizer aqui, o colega nobre que está afastado, que foi cedido à Secretaria de Obras, Matheus Fonseca, que trabalhou e lutou para que o município entrasse no programa Pavimenta. Este projeto, senhores que estão nos assistindo, é um projeto de lei municipal 4003 de 2021, que teve a contribuição dessa casa, dos nobres pares, para votar na pavimentação, inaugurado hoje. Aquela pavimentação que a gente inaugurou às 14 horas, senhores, e a comunidade presente. A pavimentação foi aprovada aqui nesta casa. Por isso que eu digo, e sempre vou estar à frente, nós temos sim que trabalhar em prol do melhor atendimento para a comunidade butiaense. Sim, nós votamos a pavimentação, porque nós avaliemos a situação e a necessidade da perimetral ser asfaltado até o bairro São José. Porque o trânsito, senhores vereadores e a comunidade que está nos assistindo, o escoamento da soja passa por lá. Os treinamentos do 3º Exército do CIB passam lá. Os caminhões de carga passam lá. A comunidade ali estão de parabéns. E um conjunto dos nobres colegas, autoridades, executivos e do Estado estão de parabéns, porque é uma construção em conjunto, uma construção que deu certo, uma construção que foi rápido. E uma das maiores obras que eu, como vereador do 2º mandato, presenciei em nossa cidade. E sempre vou estar trabalhando para o bem-estar de nossa gente, de nossos butiaenses. Sei que tem muito a fazer a nossa cidade, mas estarei lutando e trabalhando cada vez mais forte para atender, vice-prefeito Cadoda, as necessidades que a população butiaense precisa. Estou cada vez mais ciente que nós temos muito que fazer pela nossa cidade de Butiá. Uma boa semana a todos. Chamamos para fazer uso da palavra pelo espaço de 10 minutos o vereador Paulo Rogério Rato, que declina. Passo os trabalhos da mesa ao vereador Hélio Ferreira, que assume a presidência da casa. Assumo os trabalhos
da Casa e chamo o vereador Wagner Fitz pelo espaço de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, nossa comunidade que está aqui presente aí no plenário, nos acompanhando também pelas redes sociais, pela Rádio Sobral, nosso vice-prefeito Cadoda ali, enquanto presidente também já citei, a ex-vereadora Rita também presente, todo o pessoal aqui que trabalhadoras da casa, que estão nos auxiliando aí nessa tarde. Gostaria primeiramente de desculpar, a gente teve um pouco do atraso aqui na sessão, porque estava na inauguração da perimetral Terceiro Exército da obra, uma obra de grande importância, não só para a comunidade lá da Vila Nova, São José e Poço 5, mas para toda a comunidade de Butiac, todos que transitam lá pelaquela estrada. Também a gente sabe que pela expansão, assim, o trajeto também, né, que foi asfaltado, foi um trajeto longo, assim, uma obra igual o meu colega Hélio colocou aqui antes de mim, uma obra muito grande mesmo, fazia tempo que a gente não via uma obra assim, e num período curto de tempo, né, também a sua execução, assim, né, que isso é importante também a gente falar. E também com uma grande qualidade, que a empresa que fez, a empresa do Bill lá, está fazendo alguns asfaltos aí no município, tem um asfalto de grande qualidade, que é um importante também, né. Também queria, além de manifestar, assim, enquanto Poder Legislativo aqui, a nossa participação naquela obra, que a gente aprovou o projeto lá do Pavimento RS, eu lembro como se fosse hoje, né, que o vereador Matheus, né, o Matheus hoje secretário de obras, ainda vereador, teve aqui, passou para nós a situação, era urgente, a gente conseguiu aprovar rapidamente ali o projeto. E hoje a gente vendo essa obra ali acontecendo, né, saindo do papel, se tornando realidade, não tem preço. E também faço menção aqui ao nosso colega Matheus, ex-vereador aqui da casa, ainda vereador, mas agora assumiu como secretário de obras, né? Também por todo o esforço dele, que a gente sabe que foi diferencial aí nesse processo. Também estive visitando lá no Hospital de Butiá, nessa manhã, a máquina, o mamógrafo, na sala de mamografias, que também a gente sabe que demorou um pouco aí para estar funcionando, era muito detalhe, muita burocracia do Estado, muitas questões aí que envolviam tanto o alvará também da questão do hospital, detalhes referentes à sala. Eu, o companheiro aí, Jefferson, sempre acompanhava de perto, né, tentava auxiliar como a gente pudesse aí. Então, o que a gente sabe que fez com que acontecesse de forma rápida essa questão da sala de mamografia, essa obra da perimetral e de diversas obras, o programa de drenagem pluvial também, que o vereador Edson já colocou, todos esses programas, o que está acontecendo, pessoal, para vocês entenderem. O que é importante a gente enxergar nesses projetos, programas que estão acontecendo. Quase sempre, quando não tem uma coordenação geral, por que foi criado o Avança Butiá? O Avança Butiá foi criado para se reunir entre grupos de trabalho e poder acelerar. Por que programa de aceleração? Para poder acelerar todas aquelas obras, aqueles projetos que estão parados. Isso aí que é importante vocês entenderem. Então, através da coordenação ali da secretária Tanira, desse programa Avança Butiá, ela se reúne aí com os grupos de trabalho para poder ver o que está faltando para acelerar aquelas obras, aqueles projetos, né? Então, esse mamógrafo está dentro aí do plano Avançar, aí, né? Do Avança Butiá, questão também da perimetral, outros projetos de drenagem e muitos outros que estão acontecendo também. E a gente fica feliz de ver que essas metas estão se tornando realidade, né? Porque é isso que a nossa comunidade espera, né? De todos nós aí do governo municipal e de nós vereadores também, que a gente possa estar junto cobrando e ajudando também para que essas obras aí se tornem realidade. Agora, pessoal, eu queria falar também da saúde, que foi um tema bem forte hoje aqui, né, na nossa sessão. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que eu sempre procuro participar da prestação de contas aqui que o Executivo vem fazer aqui na casa. E ele sempre traz a questão do investimento do município. Eu chamo investimento, não vou dizer gasto, é investimento em saúde. O investimento do município é acima do que deveria ser, muito acima.
Mais de 35% investido em saúde já estava. E o que acontece? É um dos municípios que mais investe em saúde aqui na região, isso é fato. Eu já conversei, agora mesmo a gente teve um encontro há 2 semanas atrás lá em Porto Alegre, eu estava conversando com os prefeitos das outras cidades, e eles também ficam muito preocupados, porque eles falaram que estão gastando muito em saúde também, e parece que nunca chega. E a gente sabe que a demanda é grande, principalmente para os municípios aqui da nossa região, que são municípios que não são mais pobres do estado, vamos dizer, uma região bem pobre mesmo a nossa. Então todos os municípios aqui dos municípios da região têm dificuldade. E o que acontece, pessoal? O que está acontecendo nesse momento que foi falado aqui na tribuna? A gente sabe que diversas medidas foram tomadas pelo Executivo Municipal, não só na área da saúde, na área da educação, em diversas áreas está havendo alguns cortes nesse momento. Por quê? Eu vou dizer para vocês o que refletiu esses cortes nesse momento. Lá atrás, o outro governo federal, que era o governo lá do presidente Bolsonaro, era incompetente, não conseguiu mudar as políticas de preço da Petrobras que deveria ter feito, que até então lá o Guedes disse para ele que não tinha como fazer, não conseguiu fazer. O que ele fez? Acabou cortando ICMS. Por causa desse corte do ICMS, está afetando o orçamento de todas as prefeituras agora nesse ano, não é só aqui em Butiá. Está todo mundo apavorado com o que está acontecendo aí por causa desses cortes do ICMS. É bom falar aqui para o pessoal entender. Porque só falam, teve corte, não tá, o orçamento está baixo, mas por quê? Por que o orçamento está baixo? As pessoas que estão nos ouvindo aqui têm que entender o porquê. Então o que está acontecendo, pessoal? Só no Fundeb, 5 milhões abaixo vieram para o Fundeb. E todo mundo aqui, até quem está conversando aqui no plenário, sabe que tem que valorizar a educação do município. Todo mundo sabe. O Brasil todo fala que tem que valorizar o professor, tem que valorizar a educação do município. E aqui o nosso município é o que mais valoriza a educação, aqui na região. Nosso município foi lá e pagou o piso da educação que ficou de pagar. O que está acontecendo? Baixou os recursos, não imaginavam baixar o recurso do Fundeb. Então o que está acontecendo? Está tendo essas medidas de ajuste de orçamento agora. Mas a gente está acompanhando de perto, eu estou lá, eu também recebo nossa comunidade todos os dias, seja pelo WhatsApp, às vezes vem aqui falar comigo na Câmara, a gente está tentando auxiliar aí da forma que consegue para aquelas medidas que foram tomadas e alguns serviços que agora não estão tendo. E eu já pego e já me coloco à disposição sempre da nossa comunidade, todos que estão nos assistindo e nos ouvindo, podem me procurar. Não é sempre que a gente vai conseguir resolver o problema, mas eu vou estar ali junto tentando solucionar esses problemas com vocês. Então, pessoal... Uma parte ao vereador Fernando. Uma parte. Eu quero até contribuir com o vereador que a alegação aqui não é a questão da queda da receita, que isso acontece em várias situações. O próprio governo Lula cortou várias da saúde e educação em bilhões. Isso acontece quando é uma sazonal, que a receita cai. O que eu disse na minha manifestação, meu caro presidente, gostaria que o senhor, que tem o poder do comando legislativo, defendesse, é o ajuste do orçamento. Eu, quando fui prefeito, havia essas quedas, eu chamava todos os secretários e ajustava o orçamento. Um dia que é mais prioridade de investir? É prioridade tirar o transporte do doente? Não é, então vão tirar dinheiro do outro lado e vão botar ali. É sazonal de queda de receita, meu caro presidente, sempre vai acontecer. Mas nós temos que estar preparados para fazer o ajuste no orçamento. Aonde vamos cortar? Não pode cortar transporte, com todo respeito. Muito obrigado. Agradeço a contribuição do vereador. Eu também estou de acordo da gente estar cobrando também e sendo parceiros, né, pessoal? Eu também trouxe muitas emendas aqui para a saúde, vocês podem acompanhar, eu divulgo nas redes sociais. E a gente já traz para a saúde porque sabe da necessidade da saúde, que é sem fim essa necessidade da saúde do município. Certamente eu estou lá junto, estou sempre conversando, participo de reuniões também com o executivo para entender esses problemas que estão acontecendo e a gente vai fazer o possível, sim, para cada vez mais melhorar e também, enquanto antes, né, tentar reajustar essas medidas aí que foram tomadas. Podem ter certeza disso, e já me coloco aqui à disposição também para colaborar, tanto aí com os vereadores quanto com a nossa comunidade de Butiá. Uma boa semana aí a todas e todos, até a próxima. Passo os trabalhos da mesa para o vereador Wagner Fitz, que assume a presidência. Assumo a presidência da casa e passamos para a ordem do dia,
E solicitamos leitura das indicações 76 e 77 de 2023. Indicação número 76. Vereador Sérgio Sampaio. Indica o Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, o patrulhamento e manutenção na Travessa Sicília, no bairro Vila Nova, rua que liga 15 de novembro com a Travessa Dona Cecília. Indicação número 77, do vereador Adão Cleiton. Indica o Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, a reconstrução de Boca de Lobo, localizada na esquina entre as ruas 15 de novembro e Fernando Ferrari, próximo ao número 50, e da empresa JK Comércio de Ferros e Metais. Informamos que as indicações serão encaminhadas para as providências. Solicitamos leitura dos atos da presidência 110, 111 e 102 de 2023. Ato da presidência no 110. Autoriza o deslocamento do vereador Paulo Rogério Lopes no dia 27 de julho à cidade de Porto Alegre para cumprir a agenda marcada na Alvergues e após no centro administrativo. Ato da presidência no 111. Autoriza o deslocamento do vereador Wagner Fitz juntamente com Elimar Vale, secretário das MUR, no dia 26 de julho, compareça ao município de Vale Verde para reunião com o senador Paulo Paim. Ato da presidência número 112, autoriza o deslocamento da servidora Andréa Lopes no dia 13 de agosto para ir até a cidade de Porto Alegre para fazer a revisão geral do veículo oficial da Câmara de Vereadores da empresa Jardine. Temos para apreciar os projetos de lei 4266 e 4267 de 2023. Solicitamos a leitura dos pareceres do projeto de lei 4266 de 2023. Projeto de lei 4266, parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final. O projeto de lei em questão, 4266, tem como objetivo autorizar o Executivo Municipal a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 132 mil por redução de dotação. Sendo assim, o projeto ora apresentado servirá para suplementar a dotação para viabilizar os trabalhos da Câmara de Vereadores no exercício 2023. Referente ao texto do projeto, pode-se afirmar que o mesmo atende à legislação vigente, portanto é oportuno que o referido projeto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. O parecer subscreve Jefferson Gama, Edson Leal e Eugênio Leite. Colocamos em discussão o projeto de lei 4266 de 2023. Vereador Fernando Lopes. Eu quero apenas tomar por referência, presidente, um projeto que é da sua autoria, que mexe nos recursos da Câmara. Isso que o Executivo tem que fazer. O senhor está fazendo aqui, ajustando as rubricas, quando falta no lado que é prioritário, que não pode faltar, o senhor tira de outras rubricas e coloca ali. Assim tem que ser feito no Executivo, não se pode tirar transporte de doentes ou de pessoas enfermas. Procure fazer o que o senhor está fazendo aqui, ajuste o seu orçamento lá. Tira a rubrica de recursos de outras rubricas e põe recursos na saúde para que as pessoas sejam atendidas. Então, isso aqui é um exemplo que o senhor está dando e nós vamos aprovar. O Executivo mande para cá que nós vamos aprovar a modificação, alteração do seu orçamento, com redução de rubricas para poder injetar dinheiro na saúde, para poder transportar os pacientes para São Jerônimo e Porto Alegre. Obrigado. Mais algum vereador para discussão? Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Solicitamos a leitura dos pareceres do projeto de lei 4267 de 2023. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação Final referente ao projeto de lei 4267. O projeto de lei em questão tem como finalidade fazer ajustes necessários à Lei 2566, visando a redistribuição de FGs, tendo em vista um novo momento das escolas da rede municipal. Considerando que o presente projeto busca não onerar os cofres, inclusive diminuindo os FGs de maior valor, não tendo assim impacto financeiro. Referente ao texto do projeto, pode-se afirmar que o mesmo atende à legislação vigente e, portanto, é oportuno que o referido projeto seja apreciado e aprovado por essa Casa Legislativa. O parecer subscreve Jefferson Gama, Edson Leal e Eugênio Leite. Colocamos em discussão o projeto de lei 4267 de 2023. Vereador Fernando Lopes. Esse é outro mais um projeto que dá para ter como referência. O Executivo propõe a criação de cargos que, numa primeira leitura, podia ensejar pensar
que estaria aumentando a despesa. E no momento que se corta a despesa, não se pode falar em aumento. Então, aqui, o Executivo comprova, tecnicamente, através da área contábil, de que não haverá aumento de despesa, e sim reduziu alguns FGs para poder criar outros que também necessários. Então, até aí, tudo bem. É isso que tem que se fazer no momento que se está se passando por uma crise, né, de receita. Se tem que ter muito cuidado, não aumentar. Nós precisamos recuperar áreas que houve cortes para que volte de novo, né, a ser contemplada com recurso. Então, meu voto é favorável na medida que não se aumenta a despesa. Mais algum vereador para discussão? Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovado por unanimidade. Temos para apreciar as atas 4261 e 4262 de 2023. Colocamos em discussão as referidas atas. Colocamos em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, caso contrário, manifestem-se. Aprovadas por unanimidade. Perguntamos ao secretário se tem inscritos para explicações pessoais. Nenhum vereador inscrito. Declaramos encerrada a presente sessão, marcando a próxima para o dia 7 de agosto de 2023, às 15 horas. Uma boa tarde a todas e todos.